Olá, boa tarde. Meu nome é Marco Bravo. Eu sou professor da disciplina de Ciências do Ambiente da Faculdade UCL. Eu coordeno aqui a pós-graduação em Gestão e Auditoria, Auditoria e Gestão Ambiental da faculdade. Na disciplina que eu trabalho na graduação é Ciências do Ambiente. Trabalho com todas as engenharias, tá? Hoje nós vamos falar sobre licenciamento ambiental em obras públicas e privadas. E a licença ambiental ela é fundamental porque ela vai normatizar a obra. Então ela é importante que o empreendedor, 1 ano, 2 anos antes, ele prepare o planejamento da obra. Então, por exemplo, eu vou empreender um parque, uma praça, eu preciso de uma licença. Eu vou construir um hospital, eu preciso de uma licença. Eu vou construir uma siderúrgica, também preciso de uma licença. Então, a licença ambiental ela é muito importante, tanto em obras públicas quanto em obras privadas. E a licença ela passa por 3 fases. A licença prévia, onde os projetos são devidamente regulamentados, escritos, as plantas, planta baixa, o projeto descritivo. Depois de autorizada a licença prévia, vem a licença de instalação, onde as obras já são autorizadas. Então, eu vou construir o empreendimento, vou instalar dentro das normas técnicas de engenharia e também de meio ambiente. Por exemplo, se eu faço um estudo de corrente de vento, eu posso refrescar a minha obra em 2, 3 graus. Então, é importantíssimo que a gente faça uma reflexão que a licença ela contribui bastante para normatizar e melhorar a qualidade da obra. Por exemplo, é importante também fazer o estudo geológico, está dentro da licença ambiental. O estudo geológico eu vou analisar o que tem ali no subsolo, se teve um brejo, se teve um aterro sanitário. Então, a licença ela facilita, ela vai criar condições favoráveis dentro das normas técnicas para que a obra possa ser bem sucedida. Quer ver um exemplo? Construíram um condomínio em São Paulo, na periferia de São Paulo, e as pessoas começaram a adoecer. Depois foram fazer análise do solo e ali tinha sido um aterro de uma empresa química conhecida, uma empresa mundialmente conhecida. Então, hoje é um condomínio fantasma. Por quê? Dentro da licença, que foi mal feita, mal realizada, eles não fizeram a previsão do estudo geológico. Então, a licença ambiental ela é importante. Por exemplo, eu vou construir um hospital. Tem espaço ali naquele bairro para construir o hospital? As vias públicas têm a largura suficiente? A rede de esgoto ela tem condições de absorver, porque vai aumentar o fluxo de veículos, vai aumentar a população naquela região. E precisa de infraestrutura. Como, por exemplo, quando eu vou implantar qualquer empreendimento, uma siderúrgica, por exemplo. Siderúrgica, ela precisa de um canteiro de obras, então precisa de funcionários. De onde são os funcionários? Tudo está previsto na licença ambiental. Quantas mil pessoas serão previstas que vão trabalhar naquele empreendimento? Então, são pessoas que, muitas delas, vão morar ali posteriormente. A cidade tem infraestrutura suficiente para suportar, para abraçar toda essa população que vai acabar ficando por ali? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Tem rede de esgoto? Vai ter escola para todo mundo, para os filhos dos trabalhadores? Então, a licença ambiental ela é fundamental dentro do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, que nós chamamos de EIA-RIMA. Então, são 3 etapas. Licença prévia são os projetos. A licença de instalação, as obras começam com estudo geológico, fundação, todo o processo de tratamento de água e esgoto, que a gente chama PGRS, Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e o projeto de esgoto, que é o projeto de tratamento de esgoto individual, ou se naquele bairro, o bairro é contemplado com a estação de tratamento de esgoto, você pode jogar direto na rede. Então, tudo isso tem que ser previsto. Que tipo de equipamento eu vou usar? As lâmpadas serão de LED, onde eu vou economizar energia, a fiação, tudo isso dentro da engenharia, voltada para a questão ambiental, é importante. Pé direito, ventilação, instalação dos equipamentos de EPI, tudo isso tem que estar previsto na licença ambiental. Então, depois da obra pronta, então já tivemos a licença prévia, licença de instalação e agora a licença de operação. Então, tem a última vistoria do bombeiro, do meio ambiente, do Conselho de Engenharia, para liberar a obra. Às vezes precisa de alguns ajustes, mudança de porta, alteração do extintor, algum equipamento que precisa ser alocado. Quer dizer, tudo isso é aquela
varredura final para fechamento e autorização do funcionamento do empreendimento. Então é importante. E hoje no Congresso já passou na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que retira a necessidade da licença ambiental em obras públicas. É um absurdo. Na calada da noite aprovaram, mas vai ter que ir para plenário ainda, tanto na Câmara quanto no Senado. Espero que a comunidade ambiental, que a sociedade faça uma pressão contra essa manobra para facilitar um empreendimento público, sendo que vai ser rigoroso com o empreendimento privado. O empreendedor brasileiro ainda não está maduro com a questão do licenciamento ambiental. Ele faz o projeto, ele já quer implantar o projeto. Calma, ele tem que entrar com pedido de licença prévia 1 ano antes do empreendimento. Depois eles abordam que o meio ambiente é que está travando, o licenciamento está travando a obra. Não, foi falta de planejamento do empreendedor, que teria que ter previsto a licença. Então, muitas obras estão paradas porque não fizeram a licença da forma correta e depois coloca a culpa no meio ambiente. O meio ambiente ele serve para fazer o bom planejamento, para evitar problemas no futuro. Tanto problema social, problema econômico e também problema ambiental. Tanto é que essa PEC ela não prevê os problemas socioambientais. Você quer ver, na Três Gargantas, que é uma hidrelétrica da China, como lá não tem licença, tudo feito assim, a grosso modo, né, de forma atabalhoada, muito rápida, o país está crescendo demais, eles inundaram áreas de sítios arqueológicos, inundaram a história da China com casarões milenares, quer dizer, não teve nenhum procedimento visando a conservação da história daquela região e também da questão ambiental. Por exemplo, nós temos algumas espécies são chamadas de endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Só tem naquela região. Então, se eu vou inundar numa hidrelétrica, a primeira coisa que eu tenho que estudar as espécies vegetais, através da botânica, as espécies animais, através da zoologia, para ver se aquelas espécies são ameaçadas de extinção. Então, é importante a gente refletir que a licença serve para normatizar, para disciplinar. Inclusive, nós estamos passando problemas seríssimos no Espírito Santo, essa crise hídrica capixaba, ela veio para ficar, é definitiva. E muito do que está acontecendo foi falta de planejamento. Planejamento da agricultura, da pecuária, dos projetos de drenagem, que antigamente, até a década de 70, década de 80, onde não tinha o EIA-RIMA, não era exigida a licença. Então, hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos sem um planejamento, sem a licença devida. A gente começa a analisar. Vamos pegar um outro exemplo, o Complexo Tubarão, foi erguido na década de 60. Não tinha licença ambiental. Se tivesse a licença, ele seria construído em outra área. Não estaria causando transtorno, está causando hoje a população da Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, né, como um todo, com a questão do pó preto. Porque eles não fizeram a previsão de que ali predomina o vento nordeste. É igual jogar farofa no ventilador. Ele lança o pó diretamente no continente. Então, o pó vem da siderúrgica para o continente. Então, tudo isso, se tivesse a licença, seria muito mais facilitado, esse empreendimento seria em outro local. Então, é importante a gente abordar. Essa PEC é uma PEC que, na calada da noite, pode ser aprovada, então a gente tem que ter muito cuidado, estar atento, eu conclamo a todos que fiquem atentos, para a gente poder analisar, fazer uma pressão junto ao Senado, à Câmara Federal, para a gente impedir que isso aconteça. Isso é um retrocesso nas leis ambientais. O mundo inteiro está trabalhando em prol do licenciamento ambiental. Inauguraram um túnel agora na Suíça, o maior túnel do mundo, mais de 50 quilômetros. O que prevaleceu lá foi a licença ambiental. Então levou anos, mas é uma obra para sempre. Uma obra que vai impactar muito pouco o meio ambiente. Então tudo com planejamento e dentro do orçamento. Então nós estamos vendo aí obras como viadutos em Belo Horizonte, que despencaram na plena Copa do Mundo, que houve um erro de engenharia, né? Nós temos problemas sérios com a ciclovia no Rio de Janeiro, nós temos desmoronamento do Morro do Bumba no Rio de Janeiro, em Niterói, onde uma chuva, aí eles foram descobrir que ali embaixo era um lixão. Quer dizer, como é que proporciona o desenvolvimento de um bairro em cima de um lixão? Faltou a licença, ele deveria ser uma área verde, uma área de preservação ambiental. Por exemplo, como é que eu vou construir um bairro em cima de um aterro sanitário? E a quantidade de gás sujeito à explosão? Então é importante que a gente
faça o planejamento. Essa palavra tem que estar incutida nos órgãos técnicos, né? E as obras privadas, não há nenhuma exigência em relação, não há nenhuma isenção, melhor dizendo, em relação às licenças. As licenças serão rigorosas. Isso pode também, de certa forma, pressionar o empreendedor que vem de fora para investir no Brasil. Então, nós temos que ter uma regra única para o meio privado e público. Ok, gente? Espero que tenha assim esclarecido. E depois da licença de operação, vem o certificado concluindo que ele é um documento, é um marketing para a empresa. A empresa é certificada. Esse certificado fica na recepção da empresa, mostrando que a empresa é licenciada, que aquele empreendimento seguiu todas as normas técnicas da licença ambiental. Então é isso que eu tinha para dizer sobre licenciamento. Além disso, hoje nós estamos com um curso de pós-graduação em auditoria e gestão ambiental. Eu estou na coordenação do curso. Nós estamos montando um curso totalmente voltado para o mercado. O profissional vai sair daqui com boas possibilidades de entrar no mercado de trabalho como autônomo ou trabalhando no serviço público ou em alguma empresa. E todas as empresas hoje elas necessitam de auditores internos e serão fiscalizadas por auditores externos. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, o governo ele exige auditoria interna da Vale do Rio Doce e vai confrontar com a auditoria externa. Então, ela contrata uma empresa, ela já tem uma equipe de auditores internos e vem os auditores externos. A Petrobras é a mesma coisa. Inclusive, os auditores que trabalham na Petrobras, eles nem sabem para que plataforma eles vão. Só sabem na hora que já estão no avião. Para não haver nenhum problema, nenhuma vantagem em relação aos auditores. Porque às vezes o auditor tem uma relação com aquela plataforma, com aquele local. Então, para evitar qualquer problema, o auditor ele vai na hora. E o salário é muito bom, são muito bem remunerados. Essas auditorias, se você ganhar experiência e cadastrar, por exemplo, no setor judiciário, você ganhando a confiança do setor judiciário, você vai ser convidado a realizar auditorias constantemente. Então, depois do curso, nós vamos orientar no último período ao mercado de trabalho, onde você tem que fazer uma pós, um acompanhamento, melhor dizendo, né? Algum curso técnico, e também vamos acompanhar para o mercado, mostrar ao aluno que ele pode trabalhar, né, em diversos setores com auditoria ambiental, inclusive na Justiça. O curso ele tem uma carga horária de 360 horas, é dividido em 4 módulos. Eu vou citar aqui algumas disciplinas importantes, porém, quero deixar bem claro que todas as disciplinas são voltadas para o mercado e todas as disciplinas também voltadas para a auditoria ambiental. Por exemplo, nós vamos trazer aqui uma geóloga com pós-doutorado que vai trabalhar com a gente. Ela vai trabalhar a geologia voltada para a auditoria. A geologia como base para a auditoria de qualquer obra técnica, de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, de um poço de gasolina, de uma siderúrgica, de uma metalúrgica. Então, vai fazer análise, a sondagem. Então, ela vai passar toda essa abordagem de auditoria dentro da geologia. Por exemplo, as unidades de conservação também, vamos trazer um profissional de primeira linha, de gabarito altíssimo, com um mestrado nessa área, onde as unidades de conservação, como parques, reservas, né, biológicas, APAs, precisam ser auditadas. Um diretor de uma unidade de conservação, ele não pode ficar ali sem ser avaliado pelo trabalho. Então, a auditoria ela serve para avaliar os trabalhos da relação da unidade de conservação com o social, com o ambiental, né, e com o financeiro. Tem unidade de conservação no Brasil que tem um orçamento maior do que muitos municípios, né? Vamos também abordar a questão das poluições. Vamos falar de poluição atmosférica, vamos fazer uma auditoria. Essa questão do pó preto em Vitória, na Grande Vitória. Será que é somente o empreendimento industrial que está lançando esse pó preto? Será que não tem pó de asfalto, pó de pneu? Será que não tem pó proveniente das obras, né, das construções? Então, nós vamos abordar a fundo. Na legislação ambiental, estamos trazendo um jurista de primeira linha, que ele vai abordar todo o processo jurídico de auditoria ambiental, e perícia também. Tá? Vamos também abordar a questão hídrica no Espírito Santo e na região sudeste e Brasil, né? Sempre abordando. A água é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio do Espírito Santo. Nós estamos passando por essa crise hídrica drástica, precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Então, a auditoria e a gestão
das águas, ela é muito importante. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos mostrar e preparar um documento ao governo, né, aos órgãos públicos e privados, mostrando a importância do uso da água, do reuso da água. Hoje a Europa toda já faz reuso da água. Ela usa a água que já foi utilizada anteriormente. Água da chuva, água do ar-condicionado, quer dizer, água de subsolo, água dos aquíferos, onde nós vamos intercalar, né, fazer uma forma interdisciplinar geologia com poluição hídrica. Até interessante que eu cheguei no Maracanã há pouco tempo, estava lá, nós usamos a água da chuva nos nossos banheiros, água de reuso. Eu falei, peraí, a placa está errada. Água de reuso é a água que eu estou usando novamente. Água da chuva não é água de reuso. Então nós vamos abordar desde conceitos práticos, conceitos técnicos, de último momento, né? Bem moderno, bem atualizado o curso. Vamos também falar sobre perícia, a perícia ambiental, né? Diferenciando perícia de auditoria, com os melhores profissionais aqui do mercado. Quer dizer, um curso totalmente voltado para o mercado, para as empresas, para o setor público, o setor privado, para o cidadão e para o indivíduo autônomo, né? Então, o curso é dividido em 4 módulos, com a totalidade de 360 horas. A primeira pergunta é no caso de empreendimentos que já existem, como que nós vamos regularizá-los? Olha, você precisa de renovar a licença. O empreendimento que existe, ele já tem problemas estruturais, que às vezes ele foi construído antes da lei, né, que exige o licenciamento. Então, esse empreendimento ele vai ter que se adequar dentro de alguns preceitos. Ele vai ter que sofrer algumas adaptações. Por exemplo, se a gente pegar um posto de gasolina antigo, ele vai ter que passar por uma reavaliação, até para renovar o alvará, eles vão exigir uma nova licença, né? Um licenciamento dentro dos parâmetros atuais. Então, para a renovação do alvará, ele vai ter que fazer análise de solo, se tem vazamento de combustível, ele vai ter que fazer a carta potenciométrica, que analisa a água, o fluxo da água, em que sentido passa ali debaixo do posto. Quer dizer, estou citando um exemplo, mas uma siderúrgica, uma metalúrgica, mesmo que foi criada antes do licenciamento, ela vai ter que se adequar às normas, lógico, sofrendo uma adaptação. Por exemplo, o Complexo Tubarão, ele foi construído antes da lei de licenciamento e da lei de EIA-RIMA, que é da década de 80. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que se adequar. Então, eles estão instalando equipamentos de proteção. Lógico que você tem que fazer um cronograma, dando também um tempo, um prazo para o empreendedor. Porque se você querer exigir tudo de uma vez, o empreendimento pode vir à falência. Então, tudo é feito de uma forma adaptada, mas os relatórios de empresas que causam danos graves, eles precisam ser, muitas das vezes, anual. Quer ver? Dentro, qualquer empreendimento, se o grau de risco é muito alto, a licença tem que ser renovada todos os anos. Então, eu tenho colegas que trabalham dentro da Vale, quando chega novembro, eles ficam malucos lá, né, no bom sentido. Eles ficam muito cheios de trabalho, porque eles precisam renovar a licença, apresentando os relatórios, né? A empresa, quando tem um médio risco, às vezes a renovação da licença é de 2 em 2 anos. E se tem baixo risco, ela pode ser de 5 em 5 anos ou esporadicamente. Está chegando uma outra pergunta. Este é um tema que está muito em alta. Quem está no pré-vestibular, estuda para o Enem, quais são as suas dicas para aprofundar o tema? Tá? É interessante também, a gente não deixa de abordar para todos, né? E o Enem, ele está cobrando essa questão de meio ambiente cada vez mais, né? A gente tem observado que as provas do Enem abordam com mais intensidade a questão da ecologia, a questão do meio ambiente. E a licença ambiental ela é muito importante porque ela normatiza qualquer empreendimento industrial. Então, por exemplo, a gente fala muito, no final do curso de preparatório para Enem, a gente fala muito das poluições, né? Poluição hídrica, poluição atmosférica, e aborda também o licenciamento, porque o licenciamento normatiza o uso, por exemplo, de equipamentos. Vamos pegar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, novamente. Ela tem lá instalados precipitadores eletrostáticos, ela tem os filtros de manga, né? Quer dizer, tudo isso é abordado como tratamento do Complexo Tubarão como um todo. Então, a pergunta é bem interessante e cai mesmo no vestibular. É uma prova de Enem, vem abordando cada vez mais temas do dia a dia. E a poluição, a falta d'água, tudo isso que precisa de uma análise, né, para licenciamento ambiental, estão fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano.
Está chegando mais uma pergunta, falando do dia 5, né, de junho. Na verdade, é a Semana do Meio Ambiente. Essa semana é quando nós comemoramos o meio ambiente. Então é importante comemorar o quê? Nós temos, na verdade, é refletir. E o dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então é importante que a gente faça uma reflexão de qual é o nosso papel aqui na Terra, né? O que nós queremos para o nosso planeta, para a nossa casa, qual o nosso comportamento, como que eu me relaciono com o dia a dia, como que eu me relaciono com a economia de energia dentro de casa, como que eu me relaciono com a água quando estou escovando os dentes, tomando banho mais curtos, né? Eu lavo a minha calçada, isso é cidadania. Como que eu me relaciono com a arborização de rua, né? Como que eu me relaciono com essa questão atmosférica? Eu sou cidadão, eu tenho que questionar tudo isso, não é? Então, o dia 5, ele serve para reflexão, para a gente melhorar os nossos hábitos diários, né? Melhorando os nossos hábitos diários, nós vamos fazer a diferença. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando aí no YouTube e convidá-los para vir conhecer a UCL, que é uma faculdade de altíssimo nível, né? Nós trabalhamos aqui com tecnologia de ponta, os laboratórios são fantásticos e eu gostaria que viesse fazer uma visita e venha conhecer a UCL. Nós temos diversos cursos de graduação, todas as engenharias e cursos de pós-graduação. É só entrar no nosso site, você vai contemplar, vai ter lá todo o detalhamento dos cursos, tanto de graduação quanto cursos de pós-graduação. Uma boa tarde a todos.